Olá, meus queridos jovens! Estamos chegando para mais uma aula de geografia, tá? Aquela viagem por esse mundo fantástico agora que nós estamos falando de população. Em nome do governo do estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, em nome da Secretaria Estadual de Educação, a toda a equipe da mediação tecnológica, nós que formamos a equipe de geografia, eu que vos falo, o professor Arimateia, o professor Jorge e o professor Rogério, estamos desejando a todos vocês, meus queridos jovens, uma excelente aula. E principalmente a vocês que estão aí acompanhando esses jovens, nosso muito obrigado por essa nossa recepção. É muito importante que trabalhamos em conjunto. E claro, na nossa aula de hoje, nós iremos dar sequência à nossa população. O que é que nós temos hoje? Veja só o que é que nós vamos ter. O crescimento da população brasileira, portanto, nós seguimos com esse conteúdo. Nós já vimos na aula 8 e vamos falar agora. Período que teve um grande crescimento da população, o envelhecimento e quais são os fatores que isso vão contribuir para as alterações sociais. Claro que isso nós temos de observar as mudanças que são favoráveis, como você está vendo aí na telinha, e as que são contrárias, tá, a essas modificações impostas pelas novas tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho. Tá? Portanto, veja só o que é que nós temos de cara aí. A pirâmide etária é uma representação da população por sexo e idade em um gráfico conhecido como histograma, ou, claro, pirâmide etária, como o nome já diz. Ele deve ser analisado a partir do número de homens e mulheres de cada faixa etária com relação à população total. Veja só aqui na telinha, vem comigo. Nós já citamos isso, ó. População masculina, como você pode observar aqui, ó, sempre vai estar neste lado aqui, ó. Tudo bem? Isso vai ser sempre a população masculina. E deste lado você tem sempre a população feminina, ok? Isso é apenas um exemplo. Vejam só, uma pirâmide etária de um país jovem. Observe que a base é larga, o corpo estreito aqui e cada vez mais aqui, ó, vai ficando pequenininho. Uma pirâmide de um país que tem muitos adultos. A do Brasil está parecendo com essa hoje, ó. O que é que você tem aqui, ó? A base está ficando mais estreita. Aqui está ficando mais largo. E observe que aqui também está ficando mais largo. Essa aqui é uma pirâmide de um país onde a maior parte da população é de idosos. Olha a diferença, totalmente diferente do que nós chamamos de pirâmide mesmo. Essa aqui forma uma verdadeira pirâmide, ó. Essa daqui não forma uma pirâmide. Olha como é que está ela aqui, ó. Totalmente diferente. Certo? Totalmente diferente. Portanto, ela está ficando ao contrário, tá? Olha aqui, por meio da pirâmide etária, é possível conhecer as alterações demográficas. Vejam só. Essa pirâmidezinha aqui, ela é a pirâmide de quê? De um país jovem. Olha quem que aparece aqui, ó. A Tanzânia, na África. Olha aqui de 0 a 4 anos como é bem largo. Observe que nasce mais homens, 8,5%. Aqui tem 8,3%. Aqui em cima está morrendo 0,5%. Aqui tem 0,6%. Ou seja, neste país nasce mais homens do que mulheres. Mas os homens morrem mais do que as mulheres quando nós chegamos lá na faixa etária. Observe que aqui, ó, nós já temos aqui, ó, bem pouquinha gente quando chega a 70, 74 anos. Portanto, ela vai ficando cada vez mais estreita. Claro que aqui você tem a porcentagem. Esse ladinho aqui, mulheres, está aqui, ó, feminino. Do outro lado, a população masculina. O que é que nós observamos na pirâmide da Tanzânia? Uma alta taxa de natalidade, uma baixa expectativa de vida e um elevado crescimento vegetativo. 3 características que nós já estudamos isso. Repetindo,
Nós temos alta taxa de natalidade, baixa expectativa de vida, um elevado crescimento vegetativo. Isso nós vamos observar na Tanzânia. Olha o Afeganistão. O Afeganistão teve uma guerra, aí completou 20 anos de guerra dos Estados Unidos lá dentro, está tirando as tropas agora. Mas observa novamente essa pirâmide aí do Afeganistão, como é muito característica de um país pobre, 2019. Agora, o mais importante disso tudo é você entender a do Brasil. Vem para cá comigo. Primeiro, observe o que nós temos na legenda. Certo? A legenda é isso aqui, tá, gente? Aqui nós temos jovens, adultos e idosos. Aqui nós temos homens, mulheres, tá? E nós temos aqui o período, ó. Aqui, 1980, 1990, 2000, 2010. Puxa, Arimatea, mas nós só estamos em 2021, mas não foi feito o recenseamento. Observa bem a mudança que vai tendo nesta pirâmide. Observa bem isso. Observa bem isso, tá? Ó. Veja que nós temos aqui a maior quantidade de jovens. Olha a base como está larga. Aqui nós temos um aumento de adultos e idosos até 70 anos. Ok? Tem poucos. A maneira que o tempo foi passando, a pirâmide vai tendo alteração. Portanto, se eu vou diminuindo o número de jovens, eu preciso investir em quê? Em trabalho. Aqui, ó, nos adultos, ó. Se eu tenho muito jovem, eu preciso investir em qual setor? Em lazer, em educação, para que eu tenha um adulto com uma ótima qualidade de vida. Se eu estou aumentando o número de idosos, o que é que eu preciso investir? Previdência social. Portanto, eu tenho que aumentar a idade para aposentar. Vejam a diferença que tem agora. Olha quem está lá aqui em cima, ó. E perceba que as mulheres vivem mais do que os homens, tá? Percebam bem isso aí. Olha nessa aqui do 2010. Aqui nós temos a corzinha azul, ó, chegando a 99 anos ou mais. Aqui não aparece, ó. Em 80 não aparece 99, em 2000 não aparece, portanto, o brasileiro está vivendo mais. Imagina só, você fica na telazinha aí olhando, tá, essas imagens que eu vou explicando. Imagina só, você aposenta com 60 anos, que era o que podia aposentar até agora, e você vai viver até 100 anos. Vamos colocar 90, tu aposentou com 60. Tu começou a trabalhar com quantos anos? Com 20. 20 mais 35 dá 55 anos. Você vai viver até 90. Portanto, você vai ficar mais tempo recebendo do Estado do que você pagando. Isso vai levar a quê? A falência. Vai falir. Não tem para onde você correr. Vai levar à falência. Vai falir. Ok? E aí, o que é que para fazer isso, o que é que precisa? Fazer a reforma da Previdência Social. Essa reforma da Previdência Social, alguns podem ficar felizes, outros não vão ficar. Portanto, por isso que desde o início da nossa aula, que foi na aula 6, hoje nós estamos na aula 9.1, que nós estamos falando de população. E a análise da população serve para você fazer previsões socioeconômicas. Interessante isso, não é? Portanto, fiquem atentos ao Brasil. Já teve isso no Enem? Já. É uma análise, é um texto. Você está observando as mudanças que ocorreram. Olha só as mudanças que ocorreram aqui, ó. 80 até 2010. Tá? É só observar, ó. Portanto, você tem aí mudanças que mudam no nosso cotidiano. Olha agora aqui, uma janela demográfica, Brasil 2020. Brasil 2020, ó, previsão, ó. Olha a população, 212 milhões, tá? Nós temos um bônus demográfico. O que é que significa isso, professor Arimatea? Olha aqui, ó.
19 anos para 65 anos. A maior parte da população está aqui, ó. Ou seja, a maior parte da população está adulta, porque tem de gerar muito emprego. Muito emprego aqui. Opa, tá chegando a 100 anos, já tem gente aqui chegando aqui em cima, ó. Tá? Mas, professor, poucos chegam aqui. Sim, poucos. Mas alguns chegam lá. Ok? E observe que os homens estão diminuindo. Isso por causa de quê? Tem uma explicação biológica para isso, porque as mulheres vivem mais do que os homens. As mulheres têm uma expectativa de vida, em média, 2 anos mais do que os homens. Qual é a explicação para isso? São vários fatores, tá? O sedentarismo é mais dos homens, o alcoolismo está mais relacionado aos homens, a população mais fumante são os homens, os trabalhos mais pesados são dos homens. Uma série de fatores vão provocar isso aí. Quem é que faz mais preventivo? São as mulheres. Isso tudo vai influenciar na pirâmide etária. Tá? Portanto, importantíssimo você ficar atento a isso aí. Ó. Maior número de pessoas em idade ativa, de 15 a 64 anos, aptas a trabalhar. Portanto, auge 2020. Ok? Aí nós temos um outro país que faz parte dos BRICS, por exemplo, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Aquele mesmo fato, vem comigo aqui, ó. Nós temos 1950, a África do Sul tinha 13 milhões de habitantes, 2019, 58 milhões de habitantes. Mas houve uma mudança na pirâmide etária, certo? Houve uma mudança na pirâmide etária. Isso por quê? Porque houve melhorias socioeconômicas. A África do Sul é um país subdesenvolvido, industrializado, tá? Fique atento a isso aí. Portanto, as pirâmides, olha o que nós temos na telinha, as pirâmides com formas irregulares, trechos intermediários e topos, um topo mais largo, que chegam à idade mais avançada, corresponde aos países com predomínio de população adulta e grande quantidade de idosos, caso os países desenvolvidos que atingiram a fase de estabilização demográfica, como o exemplo da Alemanha. Tá? Ou seja, os países ricos hoje têm uma expectativa de vida maior do que os países pobres. Foram eles que deram início à Revolução Industrial. Portanto, são estes países que vão ter uma melhor qualidade de vida. Alemanha e Itália. O que é que nós temos da Alemanha e a Itália? São dois países ricos, mas são dois países que as pirâmides etárias apresentam características diferentes. O mesmo vai acontecer aqui, vejam só, vem comigo aqui na telinha, ó. Quem é que você está vivendo mais aqui, ó? 50 a 54 anos e 55 a 59, 4,1. Aqui na Itália está empate, ó. 4%, 4%, tá? Observem que dentro disso aqui, a Alemanha tem uma população mais idosa quando compara a relação à população da Itália. Olha lá 100 anos, tá? Tá lá em cima, ó. Ok? Portanto, observem também que as mulheres também lá vivem mais. Isso sempre nós vamos fazer essa análise, tá? Isso é uma característica de quê? É uma característica que nós observamos dentro dos países ricos. Nos países subdesenvolvidos, né, como você pode observar na telinha, com elevado padrão de crescimento populacional, o número de jovens é superior aos demais faixas etárias da população. Tá? Com isso, o que é que nós vamos aumentar os custos? Na manutenção e formação dessa população, que isso vai ser muito importante para a economia, pois isso aí precisa de investimento, porque eu estou tendo necessidade de recursos. Esses recursos, muitas vezes,
são mal utilizados, tá? Veja na telinha o que é que nós temos aí, ó. Segundo essa perspectiva, o grande número de jovens coloca as populações dos países mais pobres numa situação desfavorável. A necessidade de sustentar um número maior de filhos limita a capacidade de economizar os recursos financeiros e dificulta a melhoria das condições econômicas das famílias. Os países subdesenvolvidos não aproveitam o seu melhor recurso, o ser humano, por falta de formação qualificada. Isso nós vamos encontrar também no Brasil, tá? Já nos países desenvolvidos, o crescimento da população que não trabalha decorre basicamente do aumento da população idosa, pois as baixas taxas de fecundidade não contribuem para a formação de um grupo etário jovem numeroso. Ou seja, veja que nós estamos tendo o quê? Duas diferenças bem básicas. Vocês já perceberam que quando nós analisamos a questão mundial, sempre estamos analisando de forma diferente? E tem um outro detalhe, tá, gente? Se você quer analisar a questão de civilizações, também são diferentes. Antes dos atentados de 11 de setembro, um escritor canadense chamado Hungerstone, ele escreveu um livro chamado A Guerra das Civilizações. E o que ele chamou de civilizações? Ele chamou de civilização ocidental, que ele incluiu a Europa, os Estados Unidos e o Canadá, não colocou a América Latina. A América Latina ele chamou de outra civilização, tá? A civilização islâmica, a civilização indiana, a civilização chinesa, a civilização japonesa e a civilização russa, que a Rússia está relacionada à religião ortodoxa. Isso daí demonstra que, ao longo desse século XX, com a Revolução Industrial, sempre tivemos mudanças. E essas mudanças influenciam na economia e influenciam na população. Aqueles países, como que são os europeus, que deram origem à Revolução Industrial, hoje, como você pode ver aí, ó, a imagem, estão com os cabelos grisalhos. Esses cabelos estão muito parecidos com o meu, né? Ó, cabelos grisalhos. Esses cabelos brancos, bonito, e esse olhar cansado. Puxa, estou puxando aqui um Roberto Carlos, mas tem várias outras músicas, seus avós, tá? Quem sabe seu pai também, tá? Tudo isso pode ocorrer. Diante disso aí, os países ricos europeus têm muitos idosos, portanto, eles estão precisando de quê? De mão de obra mais qualificada para substituir aqueles que estão aposentando. Mas essa é a dificuldade, porque quem é que quer migrar para os países mais ricos? São populações jovens que muitas vezes não têm uma ótima qualificação. Isso gera a xenofobia. E o que é xenofobia? É a aversão ao imigrante, tá? Portanto, lembra só, volto a salientar, as migrações ocorrem no tempo e no espaço, tá? No tempo e no espaço. O que é no tempo? Você tem vários tipos de migrações ao longo dos anos. E o que é espaço? As migrações podem ser regionais, podem ser locais, podem ser nacionais, podem ser globais. E hoje nós temos população migrante de países pobres para os países ricos, que são esses países que estão tendo envelhecimento populacional, como você pode observar aí na telinha. E quais são os problemas dos países que a população está envelhecendo? O problema é com a previdência social, certo? É o envelhecimento da população. Esse envelhecimento vem com a diminuição da porcentagem de jovens brasileiros, aqui no caso do Brasil, veio acompanhada do aumento da expectativa de vida e, consequentemente, da maior quantidade de idosos no conjunto da sociedade. Volte lá na sua telinha e dá uma olhada lá. Pirâmide etária de 80, 90, 2000, 2020. Você vai entender isso aí, tá? Bem claramente. Portanto,
Eu ainda estou nessa massa dessa população em grande quantidade de adultos, mas bem próximo aí eu estarei formando parte dos idosos, terceira idade, 60 anos, ok? Eu estava ficando feliz já, porque ia dar preferência, 60 anos, mas já tem até alguns estados brasileiros que dizem assim, prioritário só a partir de 65 anos, porque está aumentando muito a quantidade de idosos. Vejam só, o Brasil é considerado um país, de adultos em processo de envelhecimento. Observa aqui, isso é um outro tipo de gráfico, portanto é um outro mapa. Você observa aqui 80, jovens até 14 anos, mas Arimatea, tu não falou que até 18? Aqui ele colocou até 14, é um uso disso aí. Os adultos vão aqui, dos 14 aos 65, olha a quantidade, 25 para 75, 50%, ok? Está aqui, e a outra restante está lá em cima, certo? Observe que aqui, olha onde estão os jovens aqui, passando aqui, diminuiu os jovens, opa, diminuiu os jovens. O que é que aumentou? Os idosos aumentaram, mais de 65 anos. Com o que é que o governo vai gastar agora? Com a Previdência Social, elevação de despesa com Previdência Social. Ou a outra maneira de você analisar a pirâmide etária aí, população total, 211 milhões. Acima de 60 anos, 28,7 milhões. O que é que eu tenho aí? Uma estatística da ONU, estatística da ONU. Portanto, veja só, em milhões, aqui vem quem que tem mais? Quem tem mais aqui é de 30, as mulheres de 30 a 34 anos. Depois vem 35 anos, depois vem 40 anos. Portanto, aqui, é onde está as maiores faixas etárias de... Não, tem mais outra aqui, Ufa! 20 anos aqui, tem bastante. Portanto, todos são considerados o quê? Adultos. Consideração de adultos, ok? Quem passa de 100 anos são poucos, mas tem 0,02%. Lembra bem, qual é o país que tem mais idosos com mais de 100 anos? O Japão. Muito bem, você acertou. Você está prestando atenção nas minhas aulas. Portanto, professor, o Japão tem uma ótima qualidade de vida, excelente. Tá? Expectativa de vida ao nascer em 2017. Outra maneira de você observar, Veja aqui, no nosso mapa do Brasil. Quem nasce até em Rondônia, 70 a 73 anos. Ok? Quem nasce nesses estados aqui, rosinhos, aqui, Minas Gerais, Espírito Santo, sai o Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Mas quer dizer, Arimatea, que eu nasci em Rondônia, eu não vou viver 79 anos, não. Isso é uma expectativa de vida, eu nasci em 2017. O ano que vem deve diminuir, porque está tendo a pandemia do Covid, vai ter influência nisso aí. Brasil no total, 76 anos, porque pegou todo mundo, 76 anos. E aí você vai encontrar regiões que têm uma expectativa melhor, outros que têm uma expectativa de vida pior. Está muito relacionado à qualidade de vida. E Rondônia, aonde é que nós estamos aí? A expectativa de vida menor. Eu não posso nem me livrar aqui com vocês, porque eu nasci na Paraíba, lá também é baixo. Ah, mas eu nasci no Paraná. Ótimo, mas se você veio morar aqui, aí tem determinadas influências. Isso não significa dizer que por você morar em Rondônia tem de ter essa baixa expectativa de vida, tá? Deixa isso bem atento. Aí nós temos um mapa, uma tabela mostrando os estados do Brasil e a sua esperança de vida ao nascer em 2017. O
que é que nós temos aí? O brasileiro perdeu quase 2 anos de expectativa de vida em 2020, por causa da pandemia do Covid-19. Em média, bebês nascidos no Brasil em 2020 viverão 1,94 anos a menos do que se esperaria sem o quadro sanitário atual do país, ou seja, 74,8 anos, em vez de 76,7. Meus queridos, olha que aula de atualidade! Você está recebendo em tempo integral uma aula super atual. Portanto, a equipe de Geografia está fazendo o melhor para levar até vocês algo que é até relacionado com a pandemia. Top da balada, tá? Muito bom. Mundo, expectativa de vida. Veja só, 2011. Olha a cor do Brasil. Olha a cor do Brasil, ó, o verdinho. E aí você tem aqui, ó, você vai analisar nessa tabelinha aqui, ó. Ok? Olha o Japão aqui que eu falei, ó. Olha a Europa, países da Europa Ocidental, ó. Olha aqui o Japão, ó. Desculpa, o Canadá, desculpa, tá? Canadá. Portanto, aonde está a maior expectativa de vida dos países ricos? Olha a Austrália aqui, ó. Arimateia, que é isso aqui? Nova Zelândia. Olha na África, as piores expectativas de vida do mundo estão na África. Está relacionada a condições socioeconômicas. População idosa no mundo. Observe como está aumentando, ó. Países desenvolvidos, países em desenvolvimento. Observe que em 2020, ó, 2020 está crescendo muito aqui, porque a maior parte da população está nos países em desenvolvimento. Aí nós temos um ponto, ó, a questão da previdência social, segundo alguns economistas, sobretudo de ordem neoliberal, pode acarretar consequências negativas para o orçamento do país. O que é o orçamento do país? É tudo que eu posso gastar. Tudo bem? Veja o que nós temos na telinha. O problema previdenciário ameaça tanto os países desenvolvidos quanto os subdesenvolvidos, sendo que nesses últimos o problema é ainda mais grave. Se um lado, a elevação da expectativa de vida prolongou o tempo de recebimento dos benefícios da aposentadoria, de outra, a redução da fecundidade provoca, a médio e a longo prazo, a diminuição do número de pessoas que contribuíram com o sistema previdenciário. No Brasil, o déficit previdenciário aumenta cada ano, principalmente porque há uma grande quantidade de trabalhadores que não contribuem para o sistema de aposentadoria. E eu vou deixar aqui bem claro para vocês pesquisarem no Google. Existe no Brasil uma diferença muito grande. Tem 2 tipos de previdência, ou até 3, tá? Mas eu vou falar de 2. Previdência pública, que é de funcionários públicos, e previdência do setor privado. Vocês vão pesquisar que o grande rombo está no setor público, com uma quantidade menor de funcionários, mas os salários são elevados quando você compara com o setor previdenciário privado. Portanto, teria de ter no Brasil uns salários mais ou menos equiparados. E tem mais, está tendo correções aí, mas geralmente o setor público privado paga mais para a sua aposentadoria quando compara com relação ao setor público, tá? Isso são fatores. Aí nós temos que falamos já de ônus demográfico, é a proporção de idosos e crianças em relação à população economicamente ativa só crescerá. Ônus, o que é ônus? É despesas, tá? Como você pode observar aqui, nós estamos no Revisa Enem, volume 3, aula 6, na qual nós temos problemáticas socioeconômicas mundiais. Essas problemáticas socioeconômicas mundiais podemos falar bastante, por quê? Os problemas mundiais são graves. Um deles são esses que nós estamos falando de população. Qual, professor Arimateia? Qual? Olha, se eu tenho um país com uma grande quantidade de idosos, eu vou aumentar minhas despesas com previdência social?
Isso é um problema econômico? E aquele país que não tem condições econômicas vai estar gerando o quê? Uma exclusão social. Essa exclusão social é uma preocupação porque ela não começa a ocorrer hoje. No Brasil, nós temos uma grande desigualdade social que já foi falada e que continua existindo. Vamos falar, por exemplo, de moradia. É uma questão de exclusão social, é um fator econômico e está relacionado à qualidade de vida. Quantas famílias no Brasil não têm casa de alvenaria para morar? Essa exclusão dele não ter uma casa de boa qualidade para morar vai gerar um problema seríssimo urbano que está relacionado ao sistema de drenagem, ao sistema de abastecimento, ao esgoto. Isso é um problema social. E ele vai morar em regiões que têm uma baixa qualidade de vida. Portanto, está sujeito a determinados tipos de alterações relacionado à questão saúde e à questão do meio ambiente. Só deixando aqui, com licença, voltando. Isso porque, vejam só, vamos falar no Brasil. O nosso país começou um processo de modernização no século XX. Esse processo de modernização no Brasil, ele foi excludente. Ele não trouxe uma integração. Mesmo a população do Brasil sendo pequena naquele momento, muitas pessoas não tiveram acesso ao trabalho formal e foram ficando na chamada informalidade e foram ocupando os lugares urbanos com menor qualidade de vida. Foi formando o que é denominado de exército excludente, um exército de mão de obra que não estava sendo ocupado pela indústria nem no comércio formal. E o que ocorreu? Nível mais baixo de investimento na área social. E o que é essa área social? Educação, gente. Saúde, moradia, segurança. Educação é muito excludente, tanto que foi criado projetos de inclusão social. E que projetos são esses dentro da educação? As cotas. As cotas que estão relacionadas à cor. Isso ocorre também em concurso. A cota que relaciona com a escola, seja ela pública ou privada. E as cotas que relacionam com renda. Eu citei 3 tipos de cota: cor, escola pública e privada e renda. Só para demonstrar para vocês um tipo de exclusão social. Desses 3, o Brasil é um país que tem uma miscigenação muito forte. O que é que significa isso? Um cruzamento entre brancos, negros e índios. Hoje são chamados brancos, pardos e negros. E quem é que está mais na exclusão social no Brasil? São os pobres pretos e principalmente as mulheres. Portanto, é onde tem a maior exclusão social. Quando você analisa esses dados dentro dessa exclusão social feminina, muitas mulheres passaram a ser chefes de famílias e passaram a dividir a renda com seus filhos. Portanto, houve um empobrecimento.
Isso é resultante desse processo de modernização que chegou ao Brasil, que transformou ele entre as potências econômicas mundiais, mas que não diminuiu os problemas sociais. E aí, nesse século XX, depois da Constituição chamada Cidadã de 88, com muitos movimentos sociais, até os dias atuais, nós vamos perceber que tiveram muitas conquistas ao longo desses tempos. Mas essas conquistas ainda precisam ser mais avançadas. Por quê? Quem é que tem os menores salários no Brasil? Se você fala para o índice de escolaridade, são os analfabetos. Quanto mais você estuda, mais você pode ser promovido dentro da empresa. Você tem salários melhores. Isso são promoções meritocratas, por mérito. Quem é que tem o menor salário? São homens ou mulheres? Os menores salários são das mulheres, portanto, já é um tipo de discriminação, já é um tipo de exclusão social. Como eu já falei para vocês, a mulher no passado ela tinha duas funções muito fortes no social. Era a mulher cama e a mulher mesa, ou seja, era para cuidar de casa e ser reprodutiva. A mulher hoje está no mercado de trabalho. Mesmo assim, os números mostram que a maior parte das mulheres ainda tem salário menor quando eu comparo aos homens. Isso é um tipo de exclusão social. Outra exclusão que eu vou observar é com relação à questão da idade. Se é muito jovem, diz que não tem experiência para o mercado de trabalho. Se passa dos 60, diz que é muito velho para aquela empresa. E isso gera, muitas vezes, exclusão social. Eu falei de educação das mulheres e da cor. Quem é que tem os menores salários no Brasil? Quem é que tem o menor índice de educação no Brasil? Quem é que mora nas áreas mais periféricas? Os números mostram que são da cor da pele preta. Por quê? Tem os menores salários, tiveram menores investimentos em educação e tem os piores empregos. Portanto, a maneira de trazer esse Brasil para ter um maior desenvolvimento é cada vez pensar no social, é pensar na prioridade de diminuir essa exclusão que está presente no nosso cotidiano, ao nosso redor. Agora nós estamos tendo no Brasil também os imigrantes que chegaram da Venezuela. Mas, Arimatea, eles são refugiados ou imigrantes? Nós vamos ver na próxima aula se é refugiado ou imigrante. Mas fique atento a isso. E isso, na nossa cidade, Porto Velho, vocês já podem observarem a quantidade de pessoas excluídas da nossa economia. Eles são nossos irmãos em Cristo, mas, ao mesmo tempo, são excluídos da economia local, porque eles estão chegando agora. E isso podemos fazer uma análise desse perfil dessas pessoas. E tem mais, uma criança hoje que tem uma baixa alimentação, que está desnutrida, ou que tem uma péssima educação, quem é esse futuro adulto? É um adulto que vai ter problemas para entrar no mercado de trabalho, muitas vezes de forma formal, com bons salários qualificados. Isso faz que nós analisamos, ok? Portanto, nós chegamos aqui ao final da aula 9.1. Eu agradeço a cada um de vocês pela participação e não esquecendo, você pode colaborar com uma excelente aula de Geografia de Rondônia, fazendo aquela imagem aí de uma paisagem que você leva em consideração aspectos naturais, aspectos econômicos ou sociais e mandando para nós através do seu professor que está com você. Muito obrigado e até a próxima.